Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. É isso aí, gente. Baltimore Ravens agora é líder da AFC Norte, é líder da AFC, mas agora tem confronto pesado, tem confronto de divisão. Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar aqui. Bom dia, Cleverton. Bom dia para o nosso convidado. Confronto de divisão, primeiro confronto de divisão da temporada. Um time que ninguém dava nada, né? Ninguém falava do Cincinnati Bengals, mas está aí 4-2 na cola, brigando pelo... O jogo vale o topo da divisão nesse momento. Então, um jogo muito pesado, um jogo muito importante. É isso aí, para falar desse jogo importante, nós trouxemos ele do Rudei BR, já esteve na nossa live da UFC, lá no comecinho da temporada. Conrad Aleixo, seja muito bem-vindo aqui à Casa do Corvo, cara, fique à vontade, não repara na bagunça, a cerveja tá na geladeira, a casa é sua e o microfone é seu. Opa, sempre bom vir falar um pouco aqui do Bengals, ainda mais em semana de rivalidade. Pro Bengals já é o segundo confronto de divisão, né? E já surpreendemos no primeiro, né? Vamos ver o que dá pra fazer nesse segundo. Pois é, né? Já deu aquela sacudida no Pittsburgh Steelers pra provar que a divisão não vai ser fácil. E agora é hora da gente falar desse confronto. Tá valendo mais coisa do que a gente imaginava lá no começo da temporada. Vambora! Conrad, eu vou fazer o seguinte, provavelmente o Giba vai entrar nesse assunto, mas eu vou querer pular, porque eu acho que já falamos bastante de Ja'Marr Chase e Joe Burrow. Acabou de passar aqui na minha TL a respeito de o Joe Burrow nesse momento, tem 4 passes para mais de 30 jardas para touchdown, os 4 para o Ja'Marr Chase, então a gente já espera que vai ser o big deal do jogo. A gente já está vendo o Baltimore Ravens vai montar o esquema em cima dele, mas a gente tem que lembrar que para além do Ja'Marr Chase, o Cincinnati Bengals tem também o T. Higgins, tem também o Tyler Boyd, que são alvos muito competentes e são alvos aí que podem ser explorados se o Ja'Marr Chase encontrar problemas na defesa do Baltimore Ravens, cara. Como que você vê essa conexão de Joe Burrow com T. Higgins e Tyler Boyd para esse jogo contra o Baltimore Ravens? Inclusive o Tyler Boyd e o T. Higgins estão um pouco sumidos nos últimos jogos, né? Porque acho que o interessante desse ataque do Bengals é que tem muita arma. Claro que estão usando bastante o Ja'Marr Chase, mas os times estavam muito preocupados com o T. Higgins e com o Tyler Boyd, né? Estavam tendo bastante marcação dupla nos dois e nos últimos jogos acabou sobrando espaço, tanto para o CJ Uzomah quanto para o Mixon e para o Chris Evans também no último jogo receber passe, né? Então a qualidade ofensiva recebendo bola do Bengals é muito grande e sempre vai sobrar alguém livre ali. Conrad, cara, antes da temporada a gente via muito torcedor do Cincinnati Bengals criticando o trabalho do Zac Taylor, com razão, diga-se de passagem, mas ele foi muito criticado antes do começo da temporada, muita gente pedia a cabeça dele. Ele tá conseguindo limpar a barra dele nesse começo de temporada, não só pela campanha, mas pelo desempenho do time. Eu acho que, assim, dá pra considerar uma surpresa o desempenho do time. Eu acho que tá jogando, principalmente na defesa, melhor do que se esperava, né? O Zac Taylor, ano passado, a gente criticava bastante as chamadas, né? A gente falava que ele era mais um GM do que um técnico, né? Porque sabe montar elenco, sabe construir o vestiário, mas dentro de campo não tinha ido muito bem. Só que muita gente esse ano está levantando que talvez seja porque o time era novo, não tinha muito talento mesmo, e que esse ano com talento ele está conseguindo. Só que apesar disso, a gente ainda critica ele pelas chamadas. Ele é um dos técnicos que mais corre além do esperado na NFL. E
principalmente em segunda longa, é um problema gigante do time, a segunda descida longa. E o que acontece é que o ataque sempre começa lento, né? Você pode pegar qualquer jogo do Bengals, a defesa começa voando, até contra o Packers começou interceptando Aaron Rodgers, e o ataque não vai, simplesmente demora a engrenar. A gente até brincou no nosso podcast que o ataque é aquele carro a álcool dos anos 90 que você precisa deixar aquecendo 10 minutos antes de usar, mas quando engrena também, quando encontra aquela bola longa no Chase no final do segundo quarto ali, o ataque começa a voar. O problema é quando a gente pegar um time que a defesa não conseguir segurar e o jogo descambar muito rápido, né? O outro time abrir o placar muito rápido e vai ser difícil voltar. E da defesa, acho que o crédito maior é do coordenador defensivo, até porque eu acredito que o Zac Taylor nem entenda muito de defesa. E eu era criticado por ser um defensor do Anarumo ano passado. Eu gostava das chamadas, gostava do que ele estava fazendo, só que realmente faltava talento, né? E acho que depois de dois anos o foco da free agency sendo na defesa, eu acho que finalmente ele está colhendo os resultados com o talento em campo agora, né? Outro ponto que foi muito criticado, principalmente na última temporada, era a linha ofensiva. O Jonah Williams agora tá com mais tempo, em 2019, no ano de calor dele, ele não jogou, né? Ele machucou logo de cara, não jogou. Era um tackle que saiu do draft com muita expectativa e ano passado também acho que teve problemas físicos. Essa linha ofensiva, com o reforço dele, com o Riley Reiff no lado direito, dá pra ser considerada uma linha ofensiva sólida pro Bengals agora, pro Joe Burrow conseguir fazer o bom trabalho que ele tá fazendo? Sólida ainda não, mas o que a gente falava principalmente na free agency, no draft, é que com um QB da qualidade do Burrow, você só precisa ter uma linha mediana, né, para as coisas começarem a fluir, né? Não para ser candidato ao Super Bowl e tal, mas para você começar a brigar por jogos já era o suficiente. E ano passado a gente tinha o Bobby Hart, que sozinho já deu 70% das pressões, e o Michael Jordan também. E o que a gente brigava é que o maior problema era o meio da linha ofensiva, né? Porque as maiores pressões que o Burrow tinha era pelo meio. Quando vinha pelo lado de fora, ele conseguia escapar até. Então agora, tanto no draft quanto na free agency, a gente conseguiu dar uma reforçada no meio da linha, né? E a linha ofensiva é muito mais entrosamento dos jogadores do que talento individual de bloqueio, né? Se tiver um jogador ali que está destoando do resto da linha, acaba que prejudica bem mais do que só um talento individual ali bloqueando, como achavam que se a gente draftasse um OL só, ia resolver todos os problemas da linha, né? Eu vou insistir nessa questão da linha ofensiva, Conrad, porque a percepção que a gente tem da linha ofensiva, olhando de fora, né, é de que ela não melhorou muita coisa, né, e se criticou muito a escolha do Ja'Marr Chase em detrimento de um jogador de linha ofensiva, porque o Joe Burrow precisava de proteção. Eu fui um dos críticos do Ja'Marr Chase, e o Ja'Marr Chase tá aí pagando a minha língua. Hoje, o Joe Burrow, se eu não me engano, ele tem 16 sacks sofridos, e, obviamente, a mesma quantidade de sacks, inclusive, do Lamar Jackson. O Lamar Jackson, parece, se não me engano, foi sacado também 16 vezes nessa temporada. Só que dessa vez essa linha ofensiva vai enfrentar uma defesa que chama muita blitz, é uma defesa aí do Don Martindale que ela é bem complexa. Tem o Odafe que tá vindo, que tá aí correndo por fora para ser calouro defensivo do ano. Te preocupa a proteção da linha ofensiva em cima do Joe Burrow encarando essa defesa do Don Martindale? Então, a gente até comentou lá no podcast do Rudei BR, né, que o Burrow deve ter passado o período lesionado todo estudando essa defesa do Ravens, a defesa do Steelers, que ele sofreu bastante ano passado com essas blitz que ele não conseguia ler. Mas a proteção da OL em si eu não me preocupo muito, não. Nossos maiores problemas ano passado eram os estantes e as blitz, e esse ano tá sendo bem melhor. Só que juntando os tópicos que a gente falou, né, o Zac Taylor e a OL, o maior problema do Bengals esse ano está sendo os jogadores não OL bloqueando, né? Tá tendo muito caso de TE e running back bloqueando jogadores cruciais e não tá dando certo, né? Teve um sec que o Perrine foi tentar bloquear num jogo e simplesmente o DE só passou por ele. Então, a maioria das pressões que o Bengals tem sofrido não tem vindo da OL, né? Tem vindo o esquema colocar TE tentando bloquear DE, running back tentando bloquear linebacker em blitz. Aí dá uma complicada um pouco, né? E principalmente um time que ama mandar blitz que nem o Ravens, pode ser um pouco complicado isso.
Eu ia até entrar nessa questão das blitz, porque a gente viu o Justin Herbert, que era meio que um queridinho da liga, que também é um quarterback de segundo ano, que foi calor ofensivo. Também porque o Burrow machucou, mas foi o calor ofensivo da temporada passada, que estava cotado para o prêmio de MVP esse ano, tendo muita dificuldade contra as blitz disfarçadas do Martindale. O Burrow tem a vantagem de ter tido a experiência no passado. Ele jogou contra essa defesa do Ravens no passado e viu algumas coisas que o Ravens faz. Você tem visto como o Burrow identificando essas blitz, mudando os bloqueios? Ele tem trabalhado bem nisso? Essa é uma preocupação. O Herbert talvez não tenha tido uma defesa tão forte enfrentando ano passado, né? Então, que saiba se disfarçar tão bem. O Burrow, eu acredito que ele estudou tanto isso, que esse ano ele tá sendo o melhor QB da NFL contra Blitz. Ele tem o melhor QB rating da NFL contra Blitz. Eu acho que a jogada que mais exemplifica isso foi aquela do prime time contra o Jaguars, que ficou famosa ali, né? Que ele aceitou tomar o hit para poder chamar uma screen. Que ele chamou um audible porque ele viu que era uma blitz, e depois do jogo ele falou que sabia que o coordenador defensivo tinha um passado de Ravens aí, né? Então ele já sabia que ia vir uma blitz, e quando viu em campo o que ele queria ver, ele já sabia que era blitz e chamou uma screen para quebrar essa blitz, né? O que você considera o ponto fraco desse ataque do Bengals? A gente tem visto um ataque muito explosivo, principalmente pelo ar. Joe Mixon tem alternado alguns jogos excelentes com outros jogos que acaba sumindo um pouco. O que você acha que é o ponto fraco desse ataque do Bengals? Cara, pra mim, o ponto fraco do ataque do Bengals hoje é o Zac Taylor. As chamadas estão bem ruins no primeiro tempo. Não custa muito para você ver que tem algum reporte de que algum TD do Bengals foi o Burrow que mudou a chamada da jogada, porque a chamada não combinava. Inclusive no último jogo, o TD pro Chris Evans foi ele que mudou a jogada. Mas considerando a parte do jogo em si dentro de campo, acho que talvez seja o jogo corrido não encaixar, né? Contra o Jaguars, o time tentou mudar um pouco o estilo de corrida, né? Geralmente a gente corre mais em outside zone, e tentaram correr na inside zone, e o jogo corrido não andou e o time não conseguia andar. E olhando aqui para os números, né? Eu não sei até onde os números vão traduzir essa realidade. Nesse momento, o Cincinnati Bengals é o 20º time correndo com a bola, uma média de 106,2 jardas por jogo, para enfrentar uma defesa que, óbvio, teve o boost agora contra o Los Angeles Chargers, mas nesse momento acho que é a terceira protegendo contra a corrida. Pelo jeito, o Joe Mixon, e para esse jogo, pode ser que ele tenha bastante problema se ele for correr com a bola, né? E aí, pelo que você está falando, dá muito para confiar nas chamadas do Zac Taylor no jogo, então... O problema é que o Joe Mixon ama correr contra time da FC Norte, né? Parece que os melhores jogos dele são contra a divisão, então pode ser que salve um pouco. Mas aí, né, vamos lembrar, por exemplo, o AJ Green adorava jogar contra a Baltimore também. Jogo de divisão, o pessoal vira super saiyajin. Tyler Boyd também adora jogar contra o Ravens. Desgraça. Galera ama jogar um jogo de divisão, né? Dá aquele gostinho a mais, o jogador acaba se sentindo mais inspirado, né? Mas a defesa do Bengals também é uma das melhores contra jogo corrido, então eu espero que esse jogo seja decidido no braço dos QBs aí, né? Vamos ver, vai dar uma briga boa. Conrad, eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês lá no Rodeio BR. O Lamar Jackson tem sido um cara difícil de parar. Ele praticamente é uma ameaça tripla. Começa o snap, você não sabe se a bola vai ficar com ele ou com o running back. Se a bola não fica com o running back, você não sabe se ele vai correr ou passar. É um bicho complicadinho. Um dos recursos que as defesas estão fazendo é fazer o máximo possível para apressar o passe e poder sacar o Lamar Jackson. Nesse momento, vocês têm aí o Trey Hendrickson com 5 sacks e meio. O time ao todo tem 8 sacks totais, se eu não me engano, né? Fazendo as contas aqui de cabeça. Eu não lembro. Você acha que a pressão vai funcionar bastante contra essa linha ofensiva de Baltimore? Então, o Trey Hendrickson tá tendo uma temporada maravilhosa, né? Ano passado ele foi o segundo da liga em sacks, esse ano ele já tá num ritmo melhor do que o ano passado. Já tá, acho que com um sack a mais em 6 jogos. Só que acho que o que falta, né, para parar o Lamar Jackson, que a gente não viu esse ano ainda, é uma defesa que consiga jogar bem em marcação individual, né? E conseguir apressar o Lamar Jackson a soltar um passe numa marcação individual só com a DL, né? Por mais que a blitz venha para ajudar, ele consegue se livrar muito bem disso ainda. Eu tava analisando o time do Ravens, né?
A impressão que eu tenho é que sempre que o Lamar vai lançar, sempre tem na proteção tem 6 ou mais jogadores. Então acaba que isso acaba tirando um pouco das opções de passe, né? Então se você conseguir enfrentar um time que consiga marcar bem na marcação individual, eu ainda acho que o Lamar não é aquele cara que vai conseguir colocar a bola onde só o wide receiver vai receber quando a marcação está muito boa. Ele tem mostrado que aprendeu a ler as zonas, né? Que os times usavam bastante com medo dele correr. E ele aprendeu a achar os buracos dessas zonas. Então, acho que falta um time desafiar mais ele com marcação individual. E como tem menos recebedores, talvez colocar um spy ali e talvez complicar um pouco a vida dele. Antes que os ouvintes me matem, deixa eu só corrigir. Na verdade, são 5,5, 6, 7, 10 sacks que o Cincinnati Bengals tem na temporada até aqui. Eu acho que o ponto principal dessa questão das coberturas como a Conrad tocou. É muito difícil você usar mano a mano contra o ataque do Ravens justamente por causa do Lamar. Os times evitam usar uma cobertura homem a homem porque quando você vira de costas pro Lamar, ele pode até não ter opção de passe, mas ele consegue se livrar. Ele consegue correr e aí se você tá de costas pro Lamar, você não vê ele começando a correr, já era. Quando você chegar, ele já vai ter ganhado 20, 30 jardas. Por isso os times acabam não usando as zonas e ele sempre foi bom explorando o espaço entre as zonas. O problema é que o Lamar, ele se desesperava um pouco demais com as pressões. Eu acho que isso é uma coisa que mudou em relação às últimas temporadas. Ele ficava um pouquinho no pocket e depois saía correndo. E aí os times conseguiam usar isso contra ele em vários momentos. O que eu acho que pode ser um fator é a secundária do Bengals, e é isso que eu queria perguntar. O Chidobe Awuzie veio do Dallas, ele não conseguiu se firmar lá, mas ele era um bom cornerback. E o Eli Apple também tem seus problemas. A secundária do Bengals, obviamente, tirando os safeties, que são muito bons, eu gosto muito do Von Bell e do Jesse Bates, mas os cornerbacks, você considera eles confiáveis ou você acha que isso pode ser um problema ao longo prazo? Então, o Chido tinha vindo de uma temporada de lesão lá no Cowboys, né? Tava meio baleado e chegou e tá jogando como cornerback top 5 da liga, né? O Chido eu já considero que ele anula um lado do campo. Já considero que quem ele estiver marcando já acho que ele vai estar anulado no jogo. O problema é que a gente tem o Eli Apple do outro lado, né? E os reservas também não inspiram muita confiança, tanto é que o Eli Apple está sendo titular, né? Mas eu acho que o time consegue fazer um bom trabalho ali. Tem o Jesse Bates também para ajudar na cobertura de quem o Eli Apple estiver marcando. E tem o Von Bell também, que é ótimo para ler jogo corrido. Então, se o Lamar tentar escapar, acho que o Bell vai estar bem esperto ali já também nesse jogo. Eu acho que o maior problema mesmo para essa secundária vai ser o Mark Andrews, né? O T de vocês. Porque os linebackers, por mais que tenham melhorado esse ano, eles ainda estão um pouco inconsistentes marcando o jogo aéreo, né? E talvez ainda possa haver um jogo ruim e acabar se complicando, né? A gente ainda não pegou um T tão bom assim para ver essa evolução de verdade dos linebackers. Vale lembrar que ano passado o Jesse Bates falou que era só marcar o 15 e o 89 que o Lamar não conseguia mais passar a bola. Espero que ele fique procurando o 15 em campo, porque agora o Hollywood Brown é o camisa 5. Mas eu posso ter uma esperança do Trey Flowers entrar em campo? Eu gostaria bastante disso acontecer. Cara, o depth chart ele tá em último dos cornerbacks. Então eu não teria tanta essa esperança não. Só que o Bengals, principalmente, tem usado bastante formações diferentes, com mais cornerbacks, com mais safeties, às vezes 3DL, 3 safeties, então o Anarumo tá fazendo muito bem esse trabalho de disfarçar a chamada, principalmente com o personnel em campo, né? Então pode ser que a gente acabe vendo ele em campo fora dos special teams, né? Você até falou de uma questão de o Baltimore tá sempre com 6 bloqueadores, e isso acontece muito, especialmente esse ano, por causa das lesões na linha ofensiva, né? Você tem um guarda improvisado de tackle na direita e você precisa botar muitos tarentes para ajudar também nos bloqueios. E falando nisso, para aproveitar e dar uma notícia até de última hora, o Ravens designou o TE Nick Boyle para voltar a treinar. Então ele vai ser ativado nas próximas semanas, deve voltar só contra o Vikings, ele não joga esse jogo, mas é uma notícia importante pro torcedor do Ravens. Graças a Deus. É um excelente tight end, principalmente bloqueando, ele ajuda demais. E em relação ao jogo corrido, como é que tá essa defesa do Cincinnati Bengals, Conrad? Porque a gente viu um ataque do Ravens que ele tem estressado demais as defesas, porque
É um ataque que consegue ganhar pelo ar, mas se for mais confortável, se for permitido, ele vai ganhar pelo chão. Foi o que a gente viu contra o Chargers, correndo muito bem com a bola, tirando o ataque do Chargers de campo, deixando o Herbert bastante no banco. Você até falou que era uma preocupação. Você acha que isso pode ser um problema pro Bengals? A defesa do Bengals contra o jogo corrido tá indo muito bem na temporada, né? O foco da Free Agents do ano passado foi contratar jogadores que paravam bem o jogo corrido. Esse ano foi mais ou menos isso também por aí. Então, principalmente a DL tá destruindo as OLs em jogo corrido. O problema é em passe que ainda não consegue gerar pressão, né? O Lions, por exemplo, estava fazendo jogos apertados porque conseguia confiar no jogo corrido. O Bengals anulou o jogo corrido do Lions, foi aquele placar elástico que foi no último jogo. Principalmente o Ogunjobi e o DJ Reader, que estão ali no meio, estão fazendo um bom trabalho. A profundidade dessa linha contra o jogo corrido é bem grande. Tem o BJ Hill também, tem o Josh Tupou, principalmente ali no meio. E a gente tem o Sam Hubbard, né, que ano passado liderou a liga em paradas de corridas, né? Foi o melhor jogador contra o jogo corrido na NFL. E o meu medo, na verdade, é o Trey Hendrickson, né? Que é mais aquele pass rusher que só vai por passe, né? Então pode ser um ponto a ser explorado aí pelo Ravens no jogo corrido. Os linebackers também estão bem melhores esse ano, estão respondendo mais rápido ao jogo corrido. O Logan Wilson está fazendo uma temporada espetacular aí. Não só por causa das ints, né? Ele está chegando nos running backs, tá dando bastante tackle for loss, ou na linha de scrimmage ali, né? Então ele tá lendo bem rápido esse jogo corrido e reagindo bem e fechando os gaps. Só pra gente ter uma noção de como é que tá a defesa do Cincinnati Bengals, falando aqui dos números, nesse momento o Cincinnati Bengals defendendo contra a corrida é o 8º melhor time da NFL, cedendo apenas 90,5 jardas por jogo. Poderia ser um problema, mas a gente já viu contra o Indianapolis Colts, que limitou a gente a menos que isso. Se precisar, o Lamar Jackson vai conseguir controlar o jogo com o braço, se precisar, mas aí é ver como vai ser esse duelo. Então, só falar uma coisa da defesa. Manda se ver. eu não me engano, o Bengals é o 5º time que menos toma ponto na NFL. E se você tirar a pick six que o Burrow teve, eu acho que passa a ser o 3º time que menos toma ponto. Então, 18 pontos e meio, tá em 5º colocado mesmo. Então mesmo quando os ataques conseguem avançar, essa defesa consegue fechar ali na red zone, né, e não tomar muito TD. É uma coisa até interessante da gente observar, né? Eu não sei como é que tá a eficiência do Baltimore Ravens na red zone, não tem números, mas a observação, né? A memória, a olho nu, a gente vê que o Baltimore Ravens aproveita bem as oportunidades quando chega na red zone. Vamos ver também como vai ser esse confronto com o campo curto do ataque do Baltimore Ravens contra essa defesa do Cincinnati Bengals. Bora lá então, Conrad. Vamos para aquele momento clubista. Pega lá a sua jersey do Joe Burrow, vista ela nesse momento, abraça em modo torcedor. Um matchup para a gente ficar de olho nesse confronto e pode mandar seu placar e sua bold prediction. Cara, um matchup para ficar de olho, eu acho que o Humphrey vai cobrir o Chase, né? E eu acho que vai ser o matchup para ficar de olho nesse jogo. O quanto que o Burrow vai conseguir achar o Chase nesse jogo, porque as defesas já estão começando a ficar espertas com ele, estão conseguindo mandar a marcação dupla e ainda tá funcionando a mesma jogada. Quero ver também quando que vão começar a usar outras jogadas com o Chase, né? Porque todo jogo a mesma jogada não dá também, né? Mas eu confio que ele vai baixar o espírito do AJ Green aí, que adorava jogar no estádio do Ravens. Vai conseguir umas 200 jardas aí. Só que o jogo ainda vai ser apertado. Acho que vai dar um 25-24 pro Bengals aí nesse jogo. Toca nesse assunto não, pô. O cara já tá lá em Arizona, pô. Preciso ficar lembrando desse tipo de gente aqui. Pô, tem alguma bold? O cara já meteu 200 jardas pro Ja'Marr Chase, tu quer mais? Pô, mas eu acho tão fácil o Ja'Marr Chase passar de 200 jardas no jogo, cara, do jeito que essa conexão tá funcionando. Eu espero que não, mas... Pera aí, calma lá, 200 jardas, caralho. É algo que eu tô esperando, né? Não, sem brincadeira, eu não duvido que um confronto de divisão aconteça umas maluquices dessa, tá? Não, o Chase a gente tava brincando que o último jogo a gente tava falando que ele foi mal, a gente vai ver 93 jardas. Foram 4 recepções, 2 para 2 jardas e o resto foi para 95. Ai. Vai lá, Giba.
O meu matchup para ficar de olho, eu vou dizer que é o Trey Hendrickson contra o Patrick McCarry. Acho que ele joga mais pela direita, né? Que em tese enfrentaria a Villanueva, mas eu acho que essas trocas vão ser feitas. O Bengals vai tentar explorar aquele lado direito da linha ofensiva, porque o McCarry, ele tem feito uma boa temporada até aqui, mas obviamente ele precisa muito de ajuda, né? Não dá pra você botar um cara improvisado pra ficar no 1 contra 1. Então eu acho que esse pass rush do Bengals vai ser importante, e se a nossa linha ofensiva conseguir segurar a onda, eu confio que o Lamar vai conseguir explorar com o braço. Acho que é um jogo pra ser ganho no braço, então minha bold é que Rashad Bateman vai ter o primeiro touchdown da carreira e vai passar de 100 jardas, e a vitória vai ser 30-24 pro Baltimore Ravens. Tá aí. Eu quero ver esse duelo também do Ja'Marr Chase contra o Marlon Humphrey. Aliás, se colocarem qualquer outro corner em cima do Ja'Marr Chase, eu vou ficar muito puto. Eu duvido que o Don Martindale faça algo diferente disso. O Martindale não costuma, não tô dizendo que não vai fazer, mas ele não costuma botar ninguém para seguir o recebedor. Ele não faz isso. Então eu imagino que o Humphrey vai alinhar em algumas jogadas contra o Chase, mas o Everett também vai alinhar em algumas jogadas contra o Chase. Inclusive o Everett marcando em profundidade é até melhor do que o Humphrey, em passes longos, né? Isso é. Então eu imagino que vai ter esses matchups alternados, não vai ser o Humphrey seguindo o Chase, não. De qualquer forma, além disso, eu quero ver como que essa pressão vai funcionar também. Vai ser um duelo de trincheiras interessante da OL do Baltimore Ravens contra essa pressão dos Cincinnati Bengals. Eu finalmente consigo guardar uma informação, um placar na cabeça que eu falei na live do pessoal do Ravens Brasil. Esse jogo vai ser 20-13 Baltimore Ravens, e eu tô contando que a pressão em cima do Joe Burrow nesse jogo vai ser tão grande que a gente vai ver o Baltimore Ravens saindo desse jogo com 3 interceptações. A gente vai ver o Joe Burrow errando bastante nesse nível. Falando em interceptação, um duelo bom pra ver vai ser Logan Wilson contra Lamar Jackson, né? Já que quiseram criar polêmica em cima da fala dele. Cara, assim, conhecendo o Lamar Jackson dos tempos que a gente acompanha ele na liga, ele não me parece um cara que se afeta com esse tipo de coisa. Mas é um temperinho a mais, né? O cara falar... Diz ele que foi um elogio. Eu não tô na cabeça dele pra saber se foi ou não. Vou acreditar que foi um elogio, mas as palavras foram muito mal usadas, se a intenção dele foi essa mesmo. Eu acho que ele escolheu mal as palavras. A fala foi tirada de contexto. Então, eu não acho que ele seria insensato ao ponto de falar isso na semana do jogo, antes do jogo. Se ele ganha o jogo e fala isso, eu entenderia. Antes do jogo, eu acho que ele não seria insensato a esse ponto. Então eu acho que foi deturpado o que ele falou. Eu acho que ele só escolheu errado as palavras mesmo. Ele queria falar que o Lamar corria bem também e acabou... entrevista final de jogo é isso, né? O cara tá cansado, acaba errando de vez em quando. E se eu não tô errado, o Logan Wilson também não é desse tipo de coisa de ficar criando polêmica desnecessária, né? Não é um comportamento usual dele, pelo menos assim, não tem memória disso. Não, é um jogador que mal fala. Ele apenas foi infeliz mesmo, né? Paciência. Bom, eu acho que a gente conseguiu fechar esse confronto por aqui. Primeiramente, Giba Pérez, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela participação, muitíssimo obrigado pela presença. Tamo junto, como sempre. Tamo junto, forte abraço para todo mundo que ouviu, sempre um prazer estar aqui para falar sobre o Baltimore Ravens. Esperamos voltar na próxima semana para analisar esse jogo com uma vitória, né? Para chegar a 6-1, ir para bye week confortável, liderando a AFC Norte e nos preparando para a parte mais difícil do calendário, que é a reta final, tendo um jogo fora de casa contra Bengals, fora de 2 jogos contra o Browns, 2 jogos contra os Steelers, Packers, Rams. Então a gente precisa ganhar esse jogo, é muito importante ganhar esse jogo contra o Bengals para ter uma margem de erro para a reta final, porque a gente tem um jogo sobre o Bengals nesse momento, se ganhar abre 2, né, com a vantagem do desempate, e tem 2 jogos sobre Browns e Steelers nesse momento, e o Browns possivelmente vai perder o Baker Mayfield por algum tempo. Ele não joga quinta-feira agora e pode perder outros jogos porque ele tem uma lesão no ombro. Então, se a gente ganha esse jogo contra o Bengals, a gente se coloca numa posição muito boa para brigar pela divisão e por uma vaga nos playoffs. Essa sequência contra o Browns que a gente vai ter depois também da Bahia é uma sacanagem, né? O NFL zoou bastante a gente. E, Conrad, é uma honra ter você aqui de volta.
já é figurinha carimbada na casa, já teve aí em 2 lives nossas, agora tá participando aqui do preview. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E é isso, cara. Valeu mesmo e o microfone é seu para fazer o seu jabá. Manda ver. Eu que agradeço o espaço, sempre bom falar de Bengals aí. Se tiver algum torcedor do Bengals perdido por aí, ou alguém que quiser saber mais do time, a gente tem podcast também. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram, que é @rudeibr. E vamos aí torcer para assumir a liderança e finalmente calar todo mundo da NFL que falou que a gente ia ter 5 vitórias só na temporada. Pô, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não esperaria em momento nenhum que a gente visse Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens disputando liderança da divisão. Eu tô muito surpreso. É uma surpresa grata. Se falassem pra gente que Bengals e Ravens ia estar valendo a liderança da conferência na semana 7, todo mundo ia chamar a gente de louco. Tá maluco, mas assim, é uma grata surpresa. É bom ver a AFC Norte assim, pegando fogo, é emocionante. Eu espero que o confronto seja assim, emocionante também e que, obviamente, vamos ser clubista, a gente espera que o Baltimore Ravens leve mais uma vitória. Mas é isso, gente. Obrigado você, querido ouvinte, que ficou conosco até aqui. A gente espera ter passado aí bastante informação para vocês e nos vemos semana que vem para falar sobre esse confronto tão importante agora na primeira metade, que é Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. É isso aí, pessoal. Até mais!